Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do TriboAudiovisual.com. Nessa aula a gente vai aprender como que a gente pode transformar uma fotografia numa ilustração, tá? Como que a gente pode fazer esse efeito aqui, ó, o antes e o depois. Então vamos lá, vamos do começo. Então a gente tem essa imagem aqui, o link dela tá aí na descrição para você poder baixar ela e fazer download e poder acompanhar o tutorial com a mesma imagem. A gente vai selecionar essa camada aqui e vamos fazer Ctrl J, vamos duplicar ela. Eu vou fazer Ctrl L com a camada selecionada para abrir esse painel aqui. E o que eu vou fazer é diminuir o espaço do branco. Ó. Tá vendo que tem muito branco nessa imagem aqui para o efeito que a gente quer fazer? Eu acho que é legal tirar um pouquinho do branco aqui, aumentar um pouquinho só aqui do contraste aqui e aqui, um pouquinho. Ok, ó. Você vê antes e depois, tá? Tem um pouco menos de branco, acho que para o efeito fica melhor. Bom, com isso feito, eu vou duplicando aqui porque a gente vai vendo daí passo a passo, tá? O que a gente está fazendo, a gente pode ir retrocedendo e vendo em cada etapa o que a gente mudou. Com a camada de cima selecionado, eu vou vir aqui em Filtro, Stylize, eu vou colocar a opção Oil Paint, tá? Pintura de óleo. Aí aqui, repare que ele já vai abrir esse quadrinho aqui com Preview, eu posso dar aqui Zoom Out ou Zoom In para eu ver. Eu vou deixar aqui 100%, acho que tá bom, que eu consigo ver bem a barba dele aqui, como que vai ficar. Eu vou colocar aqui essa opção Stylize totalmente para a direita, essa aqui também para a direita, o Scale para baixo e esse aqui para baixo também, certo? E eu não vou colocar a opção de luz, vou deixar assim só. E eu vou dar um OK. Repare que aqui, ó, antes e depois. Ficou legal, o grande problema é que aqui o rosto dele também aplicou esse efeito de pintura de óleo. E o legal desse efeito é que aplique só no cabelo e na barba. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui óleo, né? Vou colocar oil, aqui a foto limpa, e vou tirar a visualização do de cima, e com a camada aqui da fotografia sem o efeito, o que eu vou fazer? Eu vou dar zoom in, e com essa ferramenta aqui, laço tool, mão livre, eu vou pegar aqui desde o cabelo, ó, eu vou fazer uma seleção assim maior, incluindo um pedaço da barba, aqui não tem problema. Eu vou selecionar o rosto dele, e com esse rosto selecionado limpo, sem o efeito, eu vou dar Ctrl J, porque daí repare que ele vai duplicar, só que ele vai duplicar só a seleção que eu fiz, tá? E essa seleção aqui, eu vou colocar por cima de tudo, e por cima do efeito do óleo que a gente fez, tá? Então vou escrever rosto, para a gente conseguir organizar e não ficar bagunçado aqui as camadas, tá? Com a camada do rosto limpo selecionado por cima de tudo, eu vou selecionar aqui a máscara, ó. Vou fazer um clique aqui para gerar uma máscara. E eu vou pegar com o atalho da letra B, esse cara aqui, ó, Brush Tool. E eu vou, com essa ferramenta aqui, o que ela me permite fazer? Ó, vou aumentar o diâmetro dela. Eu fiz uma máscara, então se eu tenho aqui a cor preta por cima de tudo, se você tiver outra cor aí no teu, é só você fazer teclar a letra D no teclado, ó. Vamos dizer que você tem aí, sei lá, a cor vermelha, por exemplo, ou cinza, a cor que seja, né? Porque agora ele está em máscara, ele não vai aparecer outra cor. Mas você aperta a letra D, ele vai aparecer automaticamente a cor branca e a cor preta. Se você apertar a tecla X, ele vai colocar a cor preta por cima. E com o preto por cima, e essa camada aqui selecionada da máscara, eu consigo ir pintando aqui as pontas, ó, para eu ir retirando o excesso da minha seleção. Isso é melhor do que usar a borracha, porque a borracha, uma vez que você apagou, você não tem como retirar. Aqui, se eu me empolguei, por exemplo, ó, eu passei até aqui, por exemplo, na altura do nariz, ó, é só inverter a cor, apertar X no teclado, ele vai inverter as cores ali, eu coloco a cor branca, ó, eu retiro, e a cor preta, eu vou retirando aqui as pontas, ó. Aqui essa parte do cabelo também eu vou pegar, vou deixar assim, ok. Toda essa volta aqui eu vou retirar, vou deixar o bigode dele com o efeito da pintura a óleo. Legal, eu acho que tá ok. Você até pode ver ela separadamente aqui, ó, que daí a gente vê se está faltando alguma coisa. Eu vou inverter a cor para reconstruir aqui um pouco, ó, do nariz. Beleza. Então o que a gente fez? Eu basicamente isolei o rosto dele aqui. Para quê? Uma vez que eu tenho aqui o rosto dele separado em outra camada, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar novamente e eu vou colocar aqui Noise, o nome da camada. Por quê? Eu vou vir aqui em Filtro, Noise, Reduce Noise, e eu vou fazer o quê? Eu vou mudar esses valores aqui, vou deixar as três opções aqui para a esquerda, só o primeiro aqui na direita, aqui em cima, e vou dar um OK. Repare aqui, ó, o Preview, ó, antes e depois. Aqui na imagem a gente consegue ver, ó, antes e depois, certo? Então eu vou dar um OK.
melhorou, ele aplicou como se fosse um blur, só que ainda está muito fraco. O que eu tenho que fazer? Com a camada selecionada, eu vou voltar lá em filtro. Repare que aqui em cima ele já aparece o efeito. Então, sempre ele vai aparecer aqui em cima o último efeito que você usou. Então, eu não preciso voltar lá em filter, noise, não, eu simplesmente venho aqui, filtro, reduzo noise e pronto. Ele aplica de volta e eu vou fazer uma terceira vez. E se bobear uma quarta vez? Vamos ver. Sim, uma quarta vez também fica melhor. Ó. Então, você vê antes e depois, tá? Isso fica muito melhor do que aquele efeito de óleo, porque aqui ele distorceu o olho dele, enfim, para o cabelo fica legal. Para o rosto, o efeito da pintura óleo já não fica legal. Então, aqui a gente tem a camada limpa e aqui a camada com esse efeito novo que a gente fez. Agora, qual que é o problema? Aqui ele também pegou o olho, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer, eu vou duplicar novamente esse aqui, vou renomear para Blur, e com essa camada selecionada eu vou me aproximar. Aqui, se eu apertar a tecla R no teclado e manter o dedo no R, eu consigo rotacionar a visualização, tá? Eu não estou rotacionando a imagem, só a visualização dela. E eu vou pegar essa ferramenta aqui que se chama Blur Tool, certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a espessura e eu vou passar aqui, ó, no nariz. Repare aqui, ó, a bochecha ainda tem uma textura da pele muito forte, ó. Então eu vou passar, isso daí é bom você fazer com uma tablet, né? Eu tô com uma tablet aqui, o que facilita bastante. Com mouse, por aí você pode levar mais tempo para fazer isso, porque com mouse é mais difícil de a gente conseguir ter o movimento correto, certo? Eu vou fazer isso aqui no restante da fotografia, principalmente nessa parte aqui da testa, ó, que tem essa pintura. Eu vou passar aqui para ficar com esse efeito de blur também nas partes onde tem um tom diferente. Então é só repetir o procedimento no restante da foto aqui. Feito isso, eu vou apertar ESC para sair do modo da rotação. Então agora repare, ó, eu tinha aqui antes do blur e depois do blur. Repare que principalmente a testa dele dá para ver melhor o detalhe, tá? Bom, maravilha. Uma vez que eu já fiz o blur, o que me falta fazer? Repare aqui que os olhos dele, querendo ou não, aqui ele estava limpo, ó, no olho, né? E aqui, ó, a gente acabou afetando o olho dele também. E fica estranho uma foto com o olho com o blur, fica muito efeito de desenho, daí já é muito exagerado. Então, com a camada do rosto limpo, eu vou vir aqui, vou aplicar o zoom, vou pegar essa ferramenta aqui, laço tool, né, a mão livre, vou selecionar o olho, não importa que tenha uma sobra aqui, com o shift apertado eu vou selecionar o outro também, calculando um espaço que está sobrando, e com a camada do rosto limpo eu vou fazer Ctrl J, tá? E eu vou escrever aqui olhos. Eu vou colocar essa camada por cima de todas e voltar a habilitar a visualização dos efeitos. Então, repare que agora eu tenho aqui os olhos, só que está estranho porque ele tem aqui a textura do olho dele que eu não quero. Então, com a camada dos olhos selecionada, eu vou vir aqui em máscara, fazer um clique aí, apertar a letra B para pegar o pincel novamente, diminuir a espessura, vou apertar a tecla X para colocar a cor preta aqui por cima de tudo, e eu vou pintando aqui em cima para eu eliminando esse espaço que eu não quero, certo? Até posso rotacionar aqui novamente, que fica mais fácil para pintar, ó. Ok, assim que eu termino, eu aperto a tecla ESC de volta para remover essa visualização invertida aqui, né, de rotacionar. Então agora eu ganhei vida, ó. Tá vendo que ele aparece aqui os olhos. No entanto, o olho ainda está um pouquinho miado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar de escurecer um pouco, ó. Repare que esse olho aqui ele tá meio sujo, né? Um pouquinho menos de zoom aqui. O que eu vou fazer? Uma camada nova, eu vou clicar aqui na opção elipse, né? Vou fazer aqui segurando o Shift, eu consigo manter a proporção, senão ele distorciona, né? Eu vou colocar aqui o Shift para poder fazer um círculo perfeito, e com a barrinha de espaço eu consigo movimentar esse círculo para onde eu quiser, ó. Eu vou colocar aqui, ok, vou pintar de preto. Então, com o baldinho, eu vou pintar aqui. Não é exatamente preto, é o tom do olho dele mesmo, esse aqui. Vou fazer Ctrl D. Com essa ferramenta aqui, Move Tool, eu vou selecionar a minha camada e vou apertar 4 no teclado. Basicamente, é um atalho para a gente abaixar a opacidade para 40%. Vou novamente rotacionar aqui para ficar mais fácil de deletar. E com a ferramenta Mão Livre, eu vou vir sobre essa camada e fazer toda a volta do olho aqui para deletar essa parte que passou do olho, ó. Certo? Deletei, Ctrl D, vou voltar nessa ferramenta aqui, apertar a tecla ESC, e aí eu tenho o olho aqui mais, ele está em 40%, né? Vou colocar ele aqui uns 70% mais ou menos, ó.
Ele fica um pouco mais escuro. E o que me faltou, me parece que seria uma bolinha branca aqui. Só uma bolinha bem aqui. A gente até pode dar um blur nela. Assim. Vamos colocar aqui um blur. Um Gaussian blur. Não tanto. Assim, mais ou menos. A gente pode colocar aqui uns 90 de opacidade, 80 de opacidade, mais ou menos. Ok, eu acho que já está bem melhor. Se a gente for colocar aqui visualização 100%, vamos selecionar as duas camadas, fazer Ctrl E para ficar tudo na mesma camada. Na verdade, eu posso até fazer nos olhos aqui também, ó. Ok, acho que está bem melhor. E aí, por último, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo isso aqui, tudo que eu fiz até aqui, né, desde o limpa até aqui em cima. Eu vou fazer Ctrl Shift Alt E. Basicamente, ele faz uma cópia de tudo aqui em cima, tá? Numa camada só, certo? Então, eu tenho aqui a cópia de tudo. Eu vou fazer Ctrl J novamente, filtro, blur, Gaussian blur. Vou aumentar aqui o blur a ponto de que dê para a gente ver que é uma pessoa, só que eu vou exagerar mesmo no blur. Vou fazer duplo clique sobre a imagem. Com o Alt apertado, eu vou vir aqui nessa barrinha aqui, ó. Eu vou diminuir o intervalo do branco e do preto. Ó, vou colocar aqui mais ou menos. Ok, repare que se a gente for ver só essa camada, ó, o que ele basicamente faz, ele isola as áreas entre o branco e o preto. E aqui, ao invés de normal, eu vou colocar Soft Light. Repare que a gente já tem um efeito bem legal. Feito isso, eu vou selecionar os dois e dar Ctrl E para ficar na mesma camada. Aqui a gente já viu, ó, antes e depois. E a última coisa que estaria me faltando, eu poderia vir aqui, imagem, ajuste, essa opção aqui, vibração. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 e saturação 5. Ele me dá um pouco mais de contraste. Eu prefiro usar a vibração do que o contraste, porque ele não satura tanta imagem. Só que esse efeito ele fica muito puxado para o vermelho. Então, vou fazer Ctrl B. Vou afastar um pouquinho do vermelho aqui, para ele não ficar tão avermelhado assim. Ó. Vou colocar aqui no sentido contrário do vermelho só um pouquinho. Ok. E por último, vou vir aqui, filtro, Sharpen, Sharpen. Ó, repare que com a visualização em 100%, a gente vê ó, antes e depois. Ó. Repare aqui, ó, o olho, né? O desenho ele fica com mais nitidez com o Sharpen. Então, dessa forma, você tem aí ó, o antes e o depois. Ó, você pode ver aqui a 100%. É um efeito super maneiro de fazer, ó, antes e depois. E é bem simples. Para receber gratuitamente conteúdo exclusivo, você pode entrar agora mesmo no site triboaudiovisual.com e deixar lá o seu e-mail. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e se esse tutorial te ajudou, dá um curtir nesse vídeo. Valeu!